Fala, estrangeiros, tudo bem? Uma pergunta para vocês. E depois, se vocês estão no país há 2 anos, vivendo fora do país, muitos estrangeiros vivem fora aí do Brasil, né? Olha para trás e pensa, o que foi que eu fiz para chegar nesse ponto que eu tô hoje? Deu tudo errado, sabe? Não é nada daquilo que eu imaginava, não é nada daquilo que eu pensei. Por que que isso aconteceu? Então tem aqui 2 casos que eu trouxe. É claro que eu vou mudar o nome das pessoas, que não me interessa aqui ficar expondo ninguém, mas são 2 casos de 2 pessoas no artigo que eu li e que aborda muito bem aquilo que acontece com muitos estrangeiros que vivem fora do país e vê que a coisa deu errado ali. Muitas das vezes foram histórias semelhantes a essa. E só por ler aqui um artigo ou 2 artigos, 2 pequenas histórias aqui que eu vou ler para vocês, já dá para ver vários buracos ali, sabe? Que a pessoa poderia ter percebido e não percebeu. Por exemplo, o primeiro caso é o caso do Gabriel, né? Nome fictício. Primeiro, o engenheiro já fez um curso no Brasil, tinha uma licenciatura no Brasil, ou então ele chegou aqui, muito provavelmente a primeira coisa que ele fez foi mandar o currículo dele para várias empresas de engenharia para tentar trabalhar e não deu. Por quê? A gente vê aqui, Gabriel, o engenheiro, onde é que tá? Aqui. Gabriel, engenheiro sem visto de residência, ou seja, ele não tinha um visto de residência, estava ilegal, ou como turista. Como turista também não se consegue trabalho, porque turista vai para fazer turismo no país, não vai para trabalhar, portanto ele não tem direito a trabalhar naquele país. E se a pessoa depois fica ilegal, já não tem direito a nenhum, tem direito só de voltar para o Brasil, né? Então, sem o visto de residência, só conseguiu trabalho como entregador de pizza, que é uma coisa muito comum que acontece, ou vendendo pacotes de TV a cabo de porta em porta. No final do dia, a gente entende, porque a pessoa precisa pagar as contas dele. Às vezes ele tem uma mulher, tem filhos no Brasil, então tem uma namorada, às vezes a família tá mesmo aqui, a pessoa precisa pagar as contas, precisa sustentar a família dele, entendeu? Então o que acontece? A pessoa se vê numa situação em que ela precisa tomar atitudes mais drásticas, sabe? Se eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer, sabe? Não atinge a dignidade de ninguém, sabe? Fazer isso. Mas o que acontece é dentro da cabeça da pessoa. Quanto tempo eu consigo ficar com isso na minha cabeça? Que na verdade minha profissão era engenheiro, minha profissão era uma outra coisa qualquer, e agora estou fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que eu gostaria de estar fazendo, e isso não corresponde a nada daquilo que eu pensei, né? Não planejei, mas eu pensei que fosse fazer fora do país, fora do Brasil, né? Então a pessoa se vê nessa situação. Agora a pergunta é, ok, partindo da situação, o que eu vou fazer para sair disso, entendeu? Para sair dessa situação. No caso aqui do Gabriel, fala que ele não tinha salário fixo e a única coisa que acontecia com ele nesse trabalho que ele ficou durante muito tempo é ficar com a promessa de que iria receber comissões dos pacotes que ele vendia, ou da velocidade, alguma coisa, e ia receber comissões que nunca chegavam. Então a pessoa se vê numa situação que quanto mais você prolonga esse processo, sabe, ou seja, da ilegalidade, então esse processo de deixar fluir, deixa a vida me levar, né? Quanto mais esse processo é estendido, mais difícil é de você depois mudar todo esse caminho para um caminho de sucesso, um caminho certo que você vai estar fazendo e trabalhando naquilo que você realmente gostaria de estar trabalhando, de uma forma legal, seus filhos vão na escola, depois vão numa faculdade, e você está trabalhando integrado realmente na sociedade, falando a língua do país, sabe? Então são várias coisas, são pequenos pontos no início que a gente tem que saber lidar com isso. Eu falei no meu último vídeo também, a pessoa tem que ser estrangeiro, tem que ser muito flexível, sabe? A pessoa não pode ser dura de ficar pensando, não, só vou fazer isso se não deu certo, então, não sei, eu vou virar aqui a rodar a baiana aqui e vou voltar pro Brasil. Não, a pessoa tem que se adaptar. Aconteceu na minha vida mesmo, muitas vezes a pessoa tem que se adaptar a determinadas situações que fala, não foi o que eu imaginei, mas eu vou fazer isso, sabe? Não, principalmente em questão de trabalho, sabe? A pessoa tem que realmente fazer trabalhos que ela não imaginava e não faria, né? Não estaria nas suas prioridades de fazer, mas são trabalhos dignos da mesma forma, não tem problema nenhum da pessoa fazer esse trabalho. Mas se você tem um plano de ser
alguma outra coisa, então trabalhar numa outra área que você às vezes é formado, é especializado, você tem que ter um plano, e um plano rápido de chegar no seu objetivo, entendeu? Porque quanto mais você aceitar esse ponto aqui, eu tô trabalhando aqui, no caso do Gabriel, né, não consigo nem falar mais, entregando pizzas, né, tô entregando pizzas, é um trabalho ok, sabe? Então eu vou entregar pizza aqui, mas eu sou engenheiro. Eu gostaria de trabalhar com engenharia. Então o que eu vou fazer? E tudo que a minha volta, todas as minhas movimentações e todos os meus futuros planos vai agir na direção de trabalhar com engenharia depois. Agora, se você aceita isso, não, eu formei em engenharia, mas estou trabalhando aqui entregando pizza, sabe? E gostaria muito de trabalhar com engenheiro, mas deixa pra lá, é muito difícil. E é assim no exterior, é assim mesmo, no estrangeiro é assim mesmo. É assim, não é assim não, sabe? Não aceita isso, não precisa ser assim. Você consegue mudar sim, se você tiver um plano, sabe? A pessoa, ok, eu entrego pizza, o que eu preciso fazer para ser um engenheiro nesse país? Sabe? Pesquisa na internet. É um visto que eu preciso? Como é que eu faço para pegar esse visto, sabe? Então a pessoa tem que ter todo um plano. E quanto mais você aceita e fica dentro desse primeiro trabalho que você tá, então essa situação de ilegalidade ou uma outra situação qualquer de exploração, por exemplo, como essa de receber comissões, às vezes você tá até legal no país, não tem problema nenhum, tá legal no país, mas você tem um trabalho que você percebe que está sendo explorado nesse trabalho, entendeu? Quanto mais tempo você permanecer nesse trabalho, mais difícil vai ser de você depois encontrar uma outra coisa, sabe? Porque a pessoa, o ser humano tá acostumado, e a nossa evolução, a gente tá aqui nesse planeta até hoje por causa da nossa capacidade de adaptação. A gente se adapta muito fácil às situações e se acomoda muito fácil também. Então, se você se acomodar nessa primeira situação, vai ser muito difícil depois mudar, beleza? Então, eu recomendo realmente fazer um plano. É preciso fazer isso primeiro? Ok, então eu vou fazer isso, mas todos os meus objetivos, todas as minhas metas e meus planos que eu vou fazer a partir de hoje vai ser para conseguir esse outro objetivo ali, né? Então você muda e você escreve, desenha o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Não existe essa de predestinação, entendeu? Você que fala o seu próprio destino. É isso que eu tô querendo falar. Aí tem um segundo caso aqui da Viviane, que fala: o meu marido não conseguiu arrumar emprego fixo e salário bom. Ele foi com uma vaga de lavador de carros e no futuro pegaria um contrato para se legalizar. A estratégia já está bem melhor aqui, mas o plano não funcionou e com nível superior e uma carreira de analista financeiro, que ele também trabalhou na limpeza de uma academia e ainda assim a conta não fechava. É aquilo, a história aqui da Viviane está muito mais engajada em conseguir fazer alguma coisa, eu falo no médio a longo prazo, entendeu? Porque no curto prazo os dois estão na mesma situação, mas no longo prazo, vamos ver daqui a 5 anos, daqui a 4, 5 anos, 3, médio prazo, 3 anos, como é que vai estar um, como é que vai estar o outro. O plano aqui está perfeito, entendeu? Por exemplo, não conseguiu um emprego fixo e salário bom. Provavelmente é porque a pessoa estava ilegal no país, não é? Ele pegou uma vaga de lavador de carro e no futuro pegaria um contrato para se legalizar. Então no futuro eu entendo que ele, com esse lavador de carro, ele ia começar lá com o dono do Lava Jato, que ia dar uma promessa de contrato de trabalho para voltar para o Brasil, enquanto a mulher às vezes ficava lá no país, né? Voltava no Brasil, usava esse contrato para pegar o visto, depois voltava e conseguia um visto, conseguia agregar todo mundo e ficaria tudo bem, né? Mas o plano não funcionou, por quê? E mesmo assim, com o nível superior, ele é analista financeiro, ele poderia estar trabalhando num banco, sabe? Poderia estar trabalhando na sua própria empresa, poderia formar seu próprio escritório ali também, né? Também ela trabalhou depois na limpeza de uma academia e ainda assim a conta não fechava. Muito provavelmente depois aqui teve que voltar para o Brasil, porque se as contas não fecham, a pessoa começa a se endividar muito, sabe? A pessoa pode ir presa. Então muita gente acaba fechando a conta, então acaba simplesmente comprando uma passagem e somos de volta para o Brasil, né? Mas é tudo uma questão. Eu fico me perguntando aqui, por que não deu certo, sabe? Por que o plano não funcionou? Porque a conta não fechava? Por que a conta não fechava? Porque os gastos ali, a administração do dinheiro não estava correta? Ou simplesmente porque realmente não deu? A gente tem que lidar com a situação também. A gente tenta uma coisa e não dá certo. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida também. A gente tentei ir lá pro exterior, sabe? Foi lá com minha mulher, com minha família, com tudo. A gente deu realmente ali todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação para aquilo dali, mas igual ela falou aqui, a conta não fechava, não deu, o trabalho não dava para sustentar a nossa condição de vida ali, a condição mínima existencial, então a pessoa
tem que realmente, às vezes, se retrair. Não, eu vou voltar realmente para o Brasil, eu vou me reestruturar, vou planejar muito melhor e depois eu tento de novo. Se a pessoa realmente tem esse objetivo de viver fora do Brasil, sabe? A pessoa se reestrutura, então, no Brasil, fica firme lá. Agora vai só no caso aqui, o homem, né? Vai sozinho, fixa no país, consegue com um contrato de trabalho, trabalha lá e tal, depois traz a família, talvez, sabe? Mas é aquilo que eu sempre vou falar, se movimente, sabe? Se movimente, seja você o protagonista da sua própria vida, sabe? Não aceite as situações simplesmente como elas são, antes de lutar por isso e planejar e usar a sua inteligência, sabe? Para conseguir se desviar dessas pancadas que às vezes a vida dá na gente, sabe? Se teve que voltar hoje, amanhã não vou precisar mais voltar, eu vou e não volto mais, entendeu? Então não é uma coisa obsoleta, sabe? Que a pessoa também vai ficar ali agora, não vou ficar aqui legal, eu tô endividado aqui, dívidas monstruosas aqui comigo, eu não vou fazer mais nada, sabe? Vou continuar aqui, vai acumulando dívida, a pessoa não faz nada com relação a isso. Não, pera aí, vamos ser racional, se não tá dando certo, vamos embora, sabe? Vamos reestruturar, vamos dar aquela recuada estratégica e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar da próxima vez, beleza, galera? É a dica que eu queria deixar para vocês hoje aí, uma situação muito interessante, 2 casos, vocês se relacionam com esses casos aí, vamos sentar, puxa os amigos, a família, todo mundo, vamos sentar na mesa, vamos fazer um plano de estratégia aqui, sabe? No final do dia, é a sua vida que tem em jogo, beleza? Olha, que Jesus abençoe, continuem fortes e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.